Bem, pessoal, a gente vai conversar agora numa sequência de duas aulas sobre a execução penal. Nessa primeira aula eu quero conversar com vocês sobre os aspectos gerais da execução penal e na segunda aula a gente vai falar especificamente da execução da pena privativa de liberdade, sobretudo considerando as reformas e alterações que vieram agora no ano de 2019, no ano passado, com o chamado pacote anticrime, que alterou, por exemplo, as proporções para a progressão de regime. A execução penal, de certa forma, é o momento mais importante do processo, porque é o momento em que a gente vai dar efetividade, nós vamos dar a plena execução da própria prestação jurisdicional penal. Ou seja, é nesse momento que a gente vai efetivamente concretizar ou fazer concretizar aqueles objetivos da pena que vocês estudaram lá no direito penal. Lá no direito penal, quando viram as espécies de pena, vocês viram que os objetivos essenciais da pena são retribuir, a função retributiva, ou seja, retribuir aquela conduta, aquele mal causado à sociedade, prevenir, né, aqui a prevenção tanto especial quanto a prevenção geral, e a última das funções, que é a função ressocializadora, na qual nós vamos buscar reintegrar, ressocializar aquele indivíduo condenado e que cumpre pena. Então, a execução penal, ela é o momento, o espaço do processo penal destinado essencialmente a isso, destinado a produzir essa consequência efetiva, concreta, que é a implementação dessas funções. No Brasil nós temos uma lei específica, que é a Lei 7.210, que ela vai disciplinar efetivamente a execução penal. Essa lei ela vai indicar quais são os objetivos, quais são os direitos e deveres do preso, como é que se organiza a execução penal das diversos tipos de pena. Vamos falar um pouquinho aqui dos aspectos gerais da lei e das características de execução de cada uma das penas. Muito bem. A pena de multa, eu vou começar pela mais fácil. A pena de multa ela é executada de uma forma muito direta através de um processo de execução fiscal, como qualquer dívida que eu tenha com o Estado. Então, antigamente, algumas décadas atrás, se não houvesse o pagamento da pena de multa, haveria a conversão dessa pena de multa na pena de prisão e o indivíduo era preso. Agora, a gente abandonou isso já há algum tempo e hoje como é que funciona? Caso não haja o pagamento da pena de multa, esse valor será inscrito na respectiva dívida ativa e eu vou cobrar como cobraria qualquer tipo de débito que eu tenha junto ao poder público. Em português, cobrar um ICMS, no caso da Justiça Estadual, ou efetivamente o imposto de renda na Justiça Federal, seria a mesma tramitação, o mesmo processamento. A execução das penas privativas de liberdade e das restritivas de direitos são execuções diferentes. Tá? A pena restritiva de direitos, que a gente popularmente vai chamar de pena alternativa, ela vai ser executada nos termos que define a lei de execução penal, trabalhando aí com uma equipe multidisciplinar. Então, quando eu aplico as penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, dentre outras, eu vou ter que observar quem é aquele determinado condenado, quais são as características daquele determinado tipo de pena que ele está a sofrer, e é muito comum, e é o que recomenda a lei, que para a execução efetiva eu venha por montar uma equipe multidisciplinar, muitas vezes compostas por assistentes sociais, psicólogas e outros elementos, para que possa disciplinar ali onde é melhor que ele execute aquela pena, para que haja um acompanhamento regular daquela pena, uma vez que é uma pena, em regra, em sistema aberto, né? Eu não estou encarcerado, ela é uma alternativa ao cárcere, eu preciso ter esses mecanismos de controle. Então, o normal que o Poder Judiciário celebre convênios com determinadas instituições para que essas instituições possam receber aqueles apenados, quer seja no que diz respeito ao cumprimento da prestação de serviço à comunidade, quer seja no que diz respeito à prestação pecuniária. Então, todos esses cenários a gente vai observar para trazer e trabalhar com essa execução de pena restritiva de direitos.
A pena privativa de liberdade é aquela que tem a execução mais complexa, né? Ela vai ter uma execução mais complexa que nós vamos ver na próxima aula. Vamos conversar só sobre a execução da pena privativa de liberdade. Então, esse é o panorama geral. A pena de multa vai ser executada por um processo de execução fiscal. As penas restritivas de liberdade, restritivas de direito, perdão, são disciplinadas pela lei de execução penal, mas a execução deve ser uma execução um pouco mais bem pensada através desse conjunto de elementos aí que assessoram, mas a pena privativa de liberdade, ou seja, a pena de prisão, é a mais relevante e essa que vai merecer a atenção da gente na próxima aula. Aqui eu quero seguir com o estudo da lei de execução penal, definindo alguns aspectos gerais que essa lei nos traz. Veja, por exemplo, o artigo 1º da lei. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do apenado. Então, claro, ele não podia ser diferente, ele vai indicar aí a ideia de que a execução penal tem como primária, como principal objetivo, a execução efetiva, concreta, própria das medidas, né, tomadas, das decisões tomadas pela decisão, pela sentença criminal como um todo. Então, o que a gente vai ver, efetivamente, é a efetividade disso, e no sentido de que eu irei trabalhar aqui com dar cumprimento à decisão penal. Muita atenção ao artigo 2º da Lei de Execução Penal. A jurisdição penal dos juízes e tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade dessa lei e do Código de Processo Penal. Ok, mas atenção ao parágrafo único desse artigo 2º. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então, o que ele está dizendo é que, claro, a lei ela é pensada para as situações do preso ordinário, do preso comum, mas no que for cabível é perfeitamente possível a incidência e a aplicação dessa norma também àqueles presos que estão como presos militares ou presos eleitorais. Então, ela tem um alcance até maior do que seria a jurisdição criminal comum. O artigo 10 e o artigo 11 disciplinam algumas assistências que eu vou precisar indicar ao apenado. Então, o artigo 11 fala do seguinte: a assistência será material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então, veja, quando eu estou cumprindo pena, eu estou restringido em alguns direitos meus, mas a gente vai perceber efetivamente que ele tem que garantir, a lei garante àquele apenado, aquele que cumpre pena, algumas assistências próprias. Assistência material, aqui é assistência a vestuário, assistência a material de higiene, alimentação, a saúde, a assistência jurídica, a assistência religiosa. A própria Constituição diz que nos estabelecimentos de internação coletiva é direito, sim, ter essa assistência religiosa. Então, todos esses meios, né, essas assistências são garantidas pela Lei de Execução Penal. E é interessante, isso que eu falei agora há pouco, de que eu tenho algumas restrições, obviamente, mas a Lei de Execução Penal, ela disciplina deveres e direitos. Então, quer dizer, eu estou limitado muitas vezes à minha liberdade. No caso das condenações apenas privativas de liberdade, eu não tenho mais os direitos políticos plenos, eu não posso, por exemplo, votar e ser votado, mas eu tenho uma série de deveres e de direitos também reconhecidos. Então, os artigos 38, 39, 40 e 41 da lei disciplinam esse conjunto de direitos que eu preciso observar. Então, percebam aí, por exemplo, o artigo 39, ele vai falar dos deveres que a gente vai ter aí. Constituem deveres do condenado, e ele exemplifica comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar-se, urbanidade e respeito,
conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga, e por aí vai. E assim como ele vai criar também direitos, né? Ele vai indicar o quê? Constituem direitos do preso: alimentação suficiente, vestuário, atribuição de trabalho ou de remuneração, previdência social, constituição de pecúlio, dentre vários outros. Chamamento nominal, visita do cônjuge. Lembrando que essa visita aqui não é a visita íntima. A visita íntima, aquela de natureza sentimental, sexual, ela não é um direito legal. A visita aqui é a visita de familiares, a visita de parentes, mas uma visita ordinária, regular. Então veja que a lei de execução penal tem, efetivamente, essa estrutura e define muito claramente quais são os alcances aí de direitos e deveres e principalmente quais são os seus objetivos. Tá? Na próxima aula sobre execução penal, a gente vai ver a parte mais importante da lei de execução penal, que é como ocorre, qual é a disciplina da execução de pena privativa de liberdade. Como é o início da execução dessa pena, como é que eu faço para progredir de regime e todos esses outros aspectos.